A história começa no castelo do nosso protagonista principal, um rei demônio. Um raio caiu com força e, junto com ele, estavam os heróis que invadiram o castelo do demônio. Esses heróis acreditavam que a justiça prevaleceria sobre o mal, e isso é sempre o mesmo em todas as épocas. Quando entraram no salão principal do castelo, finalmente encontraram o rei demônio. Esse rei demônio não é um demônio comum que naturalmente parece ruim. Neste momento, ele sente que está carregando esse destino. Ele admitiu para os heróis que era realmente o rei demônio, o grande ser que governa todos os demônios. O 100º rei demônio, Loresli Anord. Há muito tempo, os humanos consideravam os demônios malignos. Muitos de seus irmãos foram mortos em nome da justiça. Depois disso, os demônios revidaram contra os humanos. No final, ambos os lados estavam apontando suas espadas um para o outro. Não havia chance de negociação. Tudo foi feito sem motivo. O vencedor desse jogo tolo definitivamente governará o mundo. Mas os humanos sempre tremem diante de um grande poder. O futuro que Laruslia pode ver é aquele em que os heróis mais fortes do mundo matam o rei demônio. Mas ele não estava nem um pouco preocupado com isso. Ambos os lados estão apontando suas armas para a garganta um do outro. Não há mais espaço para negociação. Em comparação com o rei demônio, que detém o poder absoluto, os heróis obtêm seu poder superando as provações dos deuses e espíritos. Com trunfos nas mãos de ambos os lados, a batalha é bastante acirrada, mas a justiça prevalecerá no final. Essa era a verdade que foi passada de geração em geração. É por isso que os heróis atacam facilmente o rei demônio. E, neste momento, ele vê claramente que esses heróis estão perfeitamente preparados, pois tem um mestre da espada, uma santa e um mago supremo. De qualquer forma, os heróis são a justiça, enquanto o rei demônio é o mal. É por isso que Larusli acredita que derrotá-lo pode ser a coisa certa a fazer pelos heróis. Apesar de ter sido esfaqueado no peito, ele ainda se atreveu a sorrir, o que deixou o espadachim confuso. O Laruslia ficou sério e disse que a filha de seu amigo faria aniversário amanhã. A criança se chamava Iris e ele prometeu a ela que iria ao seu aniversário. Mas agora que foi esfaqueado, ele sabe que era impossível fazer o que prometeu. Ele chorou com o fato de que os demônios seriam caçados agora que ele, o rei demônio, estava prestes a morrer. E, nesse caso, ele teme que a pequena Iris também seja caçada. O espadachim não sabe como reagir. Com base na reação de Laruslia, ele pôde ver que Laruslia não estava mentindo. Laruslia então disseram que ele realmente não estava mentindo, e ele riu ao perceber que ainda deveria contar a verdade a esse espadachim. Ele proclamou que a única coisa que os heróis e ele fizeram até agora foi matar um ao outro. Ele conclui que as igrejas podem chamá-los de demônios como servos do mal em seus ensinamentos, mas, para ele, humanos e demônios são fundamentalmente iguais. O rei demônio desapareceu lentamente. Ele ainda estava falando, dizendo ao espadachim que, se ele não acreditasse nele, deveria ver por si mesmo a partir de agora e questionar os ensinamentos da igreja sobre matar demônio. Ele disse que, naquele momento, essa garça certamente poderia sentir algo sobre a humanidade demoníaca ou um futuro entre os demônios e a humanidade. Enquanto ouvia, o espadachim permaneceu em silêncio. Ele soltou a mão direita da espada e disse a Laruslia que havia entendido o que ele disse. Ele bateu no ombro de Laruslia e disse-lhe que acreditaria em suas palavras e não discriminaria os demônios. Laruslia sorriu levemente e agradeceu a ele. Nesse momento, Laruslia acredita que o espadachim que o esfaqueou é uma mulher. Ele olha para os outros heróis à sua frente e sabe que essa seria a última cena que veria antes de sua morte. Uma coisa que ele notou foi a santa que o encarava com uma expressão de ódio. Mas, independentemente disso, para alguém que está prestes a desaparecer, ele não precisa saber o motivo por trás disso. Agora, o rei demônio que perdeu para o herói desapareceu do mundo. A história termina com um final feliz, mas não é esse o caso. Depois que Laruslia morreu, ele subitamente voltou à vida sem que soubesse que isso era possível. Ele abriu os olhos lentamente e imediatamente viu uma senhora à sua frente, esperando que ele acordasse. A senhora estava sorrindo para ele e o cumprimentou com um bom dia, chamando seu nome, Laru. Laruslia ficou chocado ao ver uma senhora humana bem na sua frente. A senhora estendeu a mão para alcançar Laru, mas Laru não sabia o que ela estava fazendo. Ele também estendeu o braço e seu braço agora é o braço de um bebê. Acontece que ele reencarnou em um bebê. A senhora o carregou nos braços, acreditando que ele já poderia estar com fome. Mamãe vai preparar a refeição em breve, disse ela. Por isso, Laru teve a ideia de que essa senhora o carregou como sua mãe neste mundo. Enquanto a moça o acariciava, ele sentiu uma sensação de calor vindo da moça, o que foi muito reconfortante para ele. Ele queria pensar sobre o que estava acontecendo, mas então sentiu que estava perdendo a consciência. No círculo de nascimento e morte, as criaturas transcendem as fronteiras das espécies e renascem em diferentes formas de vida. É um mito que foi
foi transmitido na tribo dos demônios. Laru nunca pensou que ele mesmo passaria por isso. Até agora, ele consegue se lembrar claramente dos dias que passou com seus companheiros e de quando foi derrotado pelos heróis. Ele estava se perguntando por que reencarnou com suas memórias de Lorde Demônio ainda intactas em sua mente. Ele conclui que pode haver uma razão por trás disso, mas não importa o que ele pense, ele sabe que não pode fazer nada por enquanto, pois só pode comer e dormir com o corpo atual que tem. Bem, naquela época, ele estava ocupado com deveres oficiais e batalhas. Depois de se tornar um bebê, ele agora está muito livre, mas isso só o deixa chateado. Ele quer reunir informações o mais rápido possível, mas não sabe como. Ele verificou o quarto e viu uma criada lá dentro. Ele queria incomodar a criada só para perguntar quantos anos haviam se passado desde que o herói derrotou o Lorde Demônio, mas, como ele era apenas um bebê, isso não era possível. Ele esperava que o tempo passasse tão rápido para que pudesse se mover por conta própria. Nesse momento, a empregada estava segurando uma vara e, de repente, lançou um poder mágico para preparar água quente. Ela encantou, invocar, vermelho, queimar, aparecer. E a chama então apareceu. Laru viu claramente e concluiu que devia ser um feitiço. Mas, então, ele não sabia por que a empregada usava uma gramática tão bagunçada apenas para lançar magia. Para ele, essa magia básica não deveria precisar de chance ou ferramentas. Ele estava tenso desde então, planejando usar magia em seu corpo atual. Ele estava se perguntando quanto poder mágico ele tinha, mas tinha certeza de que os humanos tinham menos poder mágico do que os demônios. Ele cerrou os punhos e uma aura de magia subitamente tomou conta de seu corpo. Ele não queria esperar muito, mas essa quantidade avassaladora de poder mágico lhe é muito familiar. Ele percebe que não apenas as memórias permanecem, mas também seu poder mágico foi transportado. Depois de ativar o poder, ele sente uma sensação que não é diferente de quando ele era o Lorde Demônio, mas, ainda assim, ele não consegue canalizar a magia em seu corpo tão suavemente como antes. Ele estava pensando que isso poderia ser devido ao fato de ele ser humano agora, ou porque seu corpo ainda está subdesenvolvido. Mas ele acredita que sua magia atual certamente funcionará em breve, assim que ele receber algum treinamento especial. A empregada finalmente saiu, então não havia mais ninguém por perto. Sem energia, ele será destruído como em sua vida anterior. Mas, desta vez, ele, como um bebê, não deve ser perturbado, pois precisa dormir mais. Ele tinha certeza de que poderia treinar a si mesmo sem nenhum arrependimento devido à sua falta de força. 7 anos depois, Laru estava em uma biblioteca. Naquele momento, ele estava usando sua magia. Ele empilhou os livros com um simples estalar de dedos. Os livros foram organizados perfeitamente. Até esse ponto, Nora de Larucati, uma criança de 7 anos, estava honestamente um pouco preocupada, mas ele havia conseguido usar magia até certo ponto, o que o deixou feliz. Ele estava pensando que também seria capaz de usar magia em larga escala, mas ela é tão poderosa que poderia explodir uma aldeia, então ele não pode testá-la. Ele realmente não quer fazer algo assim, além do poder mágico. Ele entendeu algumas outras coisas desde o dia em que foi derrotado pelo herói. Já se passaram vários milhares de anos desde então. Não é de se admirar que tudo esteja diferente para ele. Enquanto ele estava olhando pela janela, sua mãe chegou e a senhora sorriu quando viu os mitos dos demônios antigos segurados por Laru. Ela sabe que Laru está lendo o livro várias vezes e Laru admitiu e disse que o mito era muito interessante. Demônios antigos, antes em guerra com os humanos. Esses demônios agora são chamados assim, e sua existência se tornou um mito duvidoso. Laru realmente gosta de ler, não é? Ou talvez seja apenas a idade de ser atraído pela fantasia. Sua mãe perguntou enquanto dava tapinhas em seu cabelo. Laru apenas sorriu como resposta, sabendo que ninguém mais acredita na existência de demônios antigos. Mas ele acha que ainda há sobreviventes dos antigos demônios por aí. A força vital e o tempo de vida dos demônios são muito mais longos do que os humanos. Talvez existam apenas alguns. Laru acredita que poderia encontrá-los se procurasse em todo o mundo, mas, com 7 anos de idade, ele não pode nem sair da aldeia. Sua mãe então informou que seu pai Patrick voltaria para casa em breve. A senhora recebeu a carta e estava escrito na mensagem que seu marido voltaria em cerca de 2 semanas, e ela esperava que Patrick trouxesse mais livros para Laru ler. Patrick Cadiz Nora, um instrutor de espada do reino de Leonard's Knights e o senhor da vila de Cadi. Laru ficou feliz com a notícia e esperava receber novamente um treinamento de espadachim de seu pai. De repente, sua mãe ficou nervosa ao se lembrar de algo. Ela admitiu que se distraiu por um momento, mas Laru não sabia o motivo. Sua mãe então o lembrou que ele tinha planos de brincar com seu amigo Rush e os outros, e já estava na hora. Sua mãe então o empurrou para sair do quarto e estava em pânico, pois sabia que Laru iria se atrasar. Laru seguiu seu caminho e,
Ao chegar ao local de encontro, viu seu amigo Rust acenando para ele. Rust estava junto com outras duas crianças, ambas do sexo feminino. Seus amigos estavam zombando dele por chegar atrasado ao local de encontro. Rust colocou as mãos na cintura e, com raiva, lembrou a Laru que ele já havia dito que eles deveriam se encontrar hoje. Rust sentiu um pouco de culpa. Ele sabe que a culpa é sua, então pede desculpas aos amigos e explica que se atrasou porque estava ocupado lendo alguns livros. Rust mudou de humor em um instante e se perguntou se ler livros era realmente divertido. Ele então disse a Laru que, se ele fosse um menino, deveria ler sobre aventuras. Ele também afirmou com confiança que se tornaria um aventureiro algum dia. Enquanto ele se gabava, Laru apenas o ouvia, apesar de se sentir constrangido. Mai então interferiu dizendo que Rust queria se tornar um aventureiro, mas ainda não tinha passado no teste de espadachim de Patrick San. Rust então disse a Mai que ela era demais. Ao mesmo tempo, ele estava se perguntando quando ele e sua família poderiam deixar a aldeia. Laru estava irritado com eles nesse momento. Já a outra amiga deles, Yuri, concordou que Mai foi muito dura, pois ela acredita que sonhar com algo é importante e é por isso que ela deixa Rust sonhar em se tornar um aventureiro. Rust e Mai estavam discutindo enquanto Yuri pedia para eles pararem, mas eles não ouviam nada. Esses três são amigos de infância de Laru desde a reencarnação. As duas garotas sentem algo pelo Rust, e é por isso que não querem que ele deixe a aldeia. Mas o Rust não sabe de tudo isso. Outra questão é se Rust percebe isso, mas vê-los assim fez com que Laru se divertisse um pouco. De qualquer forma, Rust, você não prometeu que haveria algo hoje? Parecia que você estava ansioso por isso. Ele disse de repente com os braços cruzados. Rust e Mai pararam de discutir, pois Rust olhou de volta para Laru e sorriu. Na verdade, hoje é o dia em que eles deveriam vir, os verdadeiros aventureiros. Ele disse, e os três ficaram atônitos ao ouvir isso. Yuri então disse que, às vezes, aventureiros aparecem em sua aldeia. Mas, então, Rust disse que os aventureiros mencionados por Yuri eram apenas comerciantes comuns. O que ele estava se referindo agora é que aqueles aventureiros de primeira classe que desbravam trilhas em terras inexploradas e se tornam lendas estão vindo para a aldeia deles. Ele convidou os três para irem com ele até a entrada para ver os aventureiros, mas parecia que Laru não estava nem um pouco interessado, enquanto as duas meninas estavam confusas sobre como e por que Rust ficou tão viciado nos aventureiros. Mesmo assim, os três foram até a entrada com Rust. Rust ficou muito animado ao ver algumas pessoas se reunindo no portão. Ele estava esperando que os aventureiros já tivessem chegado, mas caiu quando viu apenas moradores comuns da aldeia. Ele ficou muito desapontado quando Laru lhe disse que os aventureiros ainda poderiam estar a caminho. Mas, ainda assim, Rust concluiu que poderia haver um motivo para os aventureiros não chegarem rapidamente e correu para a parte da frente da aldeia para obter uma resposta. As duas senhoras tentaram chamá-lo para que parasse, mas então Rust gritou para que ficassem quietas e esperassem até que ele voltasse com os aventureiros. Laru sorriu levemente, pensando por que haveria aventureiros que apareceriam em sua aldeia. Ele se lembrou de que aventureiros são uma profissão que envolve explorar terras e matar monstros. Isso não era necessário no passado, mas até mesmo as terras que antes eram administradas parecem estar intocadas agora por algum motivo. Ele deduz que pode ser apenas a passagem do tempo, mas há outra coisa em sua mente. Sua conclusão foi interrompida no momento em que ele ouviu o grito de alguém que o assustou. Foi por causa de um monstro que apareceu de repente e estava indo em direção a Rust. Ao vê-lo, Laru imediatamente ativa seu poder mágico e sabe que esse monstro pode ser da floresta. Ele estava planejando atacar o monstro e salvar Rust, mas ficou chocado quando viu que outra magia pertencia a outra pessoa. Era de uma elfa que lançou um turbilhão Ventus Vortex e o cercou com o monstro enquanto ele atacava Rust. Havia também um guerreiro que pulou de cima, mirando no monstro com a intenção de matar. Esse guerreiro estava tão calmo que ainda ousava sorrir nesse tipo de situação. Ele então cortou o monstro com sua enorme espada e o sangue do monstro se espalhou. Essa cena foi claramente testemunhada por Laru e ele ficou sem palavras depois de ver tudo. Ao mesmo tempo, o guerreiro estava de pé na frente de Rust, que agora estava sentado no chão com medo de que o monstro o comesse vivo. Ao mesmo tempo, o monstro desapareceu depois que o guerreiro o matou instantaneamente. O guerreiro se levantou e chamou a atenção de Rust apenas para perguntar se ele estava machucado em algum lugar. Rust estava de queixo caído e, ao perceber que aquele caçador à sua frente era um aventureiro, seus olhos brilharam e disseram que aquele guerreiro era incrível. As duas senhoras então foram até ele para lembrá-lo de agradecer antes que ele ficasse impressionado. Rust seguiu o que as senhoras disseram e os dois aventureiros responderam que ele era muito bem-vindo e que estavam felizes por ninguém ter sido ferido. Laru ficou sem palavras. Ele estava olhando para a elfa, pois a aparência dela lhe era muito familiar. Irmã,
Você é um espírito? Sua magia é incrível e suas orelhas também são pontudas, disse Rust. A elfa sorriu para ele, mas disse que a previsão de Rust estava errada, mas estava muito próxima. Eu sou uma elfa, uma raça criada depois dos espíritos. Meu nome é Yumi. Prazer em conhecê-la, disse ela com um sorriso no rosto. O guerreiro também se apresentou com o nome de Gran e disse que se aventurava junto com Yumi. Laru sorriu enquanto olhava para eles, sabendo que nunca havia sentido essa quantidade de poder mágico que esses aventureiros tinham na aldeia. Para ele, tanto a Yumi quanto a avó eram capazes. Yumi percebeu que Rust gosta muito de aventureiros e disse a ele que há muitas crianças como ele que sonham em se tornar um aventureiro. Ela também perguntou a Rust se ele realmente gostaria de se tornar um em breve e Rust respondeu imediatamente que sim, sem hesitar. Ele até levantou a mão e gritou que queria ser um aventureiro de verdade algum dia. Yumi então disse orgulhosamente que estava certa sobre Rust, enquanto Gran ria ao ver um garoto que queria ser um deles. Ele deu um tapinha no cabelo de Rust e disse que não diria que o sonho de Rust é impossível, mas que quer que o garoto treine bastante se estiver realmente levando a sério o sonho de persegui-lo. Ele também disse ao garoto que, sem as habilidades adequadas, se tornar um aventureiro só faria com que ele fosse morto. Rust então respondeu que entendia e Gran riu dizendo que a resposta de Rust era muito boa e tinha potencial. O vovô então segurou o ombro de Rust e lhe disse que contaria histórias de aventura mais tarde, desde que Rust pudesse levá-lo primeiro à pousada. Mai e Yuri estavam olhando para eles. Mai disse que não queria que a vovó deixasse Rust muito animado, enquanto Yuri questionou se os meninos mudam, não importa a idade que tenham. As duas então correm juntas para seguir a avó e Rust White. Yumi pergunta a Leru se foi complicado para Yuri e Mai o fato de Rust sonhar em se tornar um aventureiro. Com os braços cruzados, Leru respondeu casualmente que se tratava de um típico triângulo amoroso. Ah, e você não faz parte de um quadrado amoroso, faz? Perguntou Yumi. E Laru olhou para ela confuso e respondeu que era apenas um observador. De acordo com Yumi, Laru é bastante incomum, e aquelas duas garotinhas são bonitinhas que Laru costuma ver. Ela até disse que o Laru deveria reivindicar sua posição agora, mas para o Laru, o conselho da Yumi é algo que não deveria ser dado a uma criança. Ele sorriu para Yumi e disse com confiança que era mais agradável para ele apenas assistir aqueles três em um triângulo amoroso. Yumi ficou intrigada ao perceber que Leroux estava agindo como um adulto. Ela então decidiu retirar o que havia dito e disse a Leroux que ele tinha mau gosto. Leroux então disse a ela que suas palavras foram duras, mas, mesmo assim, ofereceu que ela fosse enviada para a pousada, sabendo que a senhora também deve estar cansada. Yumi concordou que estava realmente cansada, pois eles foram atacados por monstros no caminho para a aldeia. E agora ela estava aliviada por haver um garoto que demonstrou hospitalidade para com ela. Enquanto isso, eles entraram em uma taberna para beber cerveja. Crianças eram permitidas aqui, mas deveriam tomar apenas um pouco de suco. A avó e Yumi se provocam e, junto com Laru, está a mãe dele. Laru estava confuso sobre o motivo de estarem aqui, já que ele esperava que a avó e a Yumi descansassem, pois elas disseram que estavam cansadas. Enquanto os ouvia, a mãe de Laru estava muito feliz, esperando que esses aventureiros fossem gentis com eles e com seu filho Laru. Os olhos de Rust brilhavam só de olhar para Yumi e Gran, então Laru pode dizer que Rust e os outros, incluindo sua mãe, estão totalmente ligados aos aventureiros. Um homem com eles, que é apenas uma residência normal. Laru pergunta a Yumi e Gran se elas vieram ver as ruínas nos arredores da aldeia. E, segundo Yumi, ninguém sabe quando e para que essa ruína foi construída, pois já era muito antiga. Yumi conclui que não há nada de especial nessa ruína, mas ela acredita que esse pode não ser necessariamente o caso. Como era de se esperar, Laru ficou surpreso ao ouvir a palavra demônio, já que era a primeira vez que ele reencarnava nessa aldeia. Yumi estava de pé no momento em que ele declarou sua conclusão a todos. Como se fosse tão fácil encontrá-la. E mesmo que fosse encontrado, não há como ter certeza de que pertence aos demônios antigos. Grin afirmou, o que irritou Yumi. Laru sorriu um pouco, pois concordou com a declaração do Gran. Ele sabe que ruínas podem ser encontradas em qualquer lugar. Ele também pode dizer se as ruínas pertencem a demônios antigos com apenas uma olhada, mas ele não pode provar isso. Além disso, ele sabe que a existência de demônios agora é um mito para as pessoas. Mei levantou a mão e perguntou a Gran se eles estavam sempre investigando ruínas, mas Gran respondeu que não e disse que, na maioria das vezes, ele derrotava monstros. Segundo ele, investigar ruínas e participar de torneios são apenas hobbies. Desta vez, eles só estavam aqui porque Yumi queria vir,
e também porque ele gosta de participar de torneios. Ele disse que sempre tenta quando tem a chance. Leroux então se perguntou se realmente não era porque Gran havia pedido, explorando o que gostavam sem se prender a nada. Eles são aventureiros no sentido mais verdadeiro da palavra. Com a empolgação que eles demonstraram, Leroux concluiu que os dois aventureiros estavam se divertindo muito em sua viagem a essa aldeia. Nesse momento, Rusty se aproximou de Gran com o punho cerrado e disse com confiança que realmente queria se tornar um aventureiro. Precisei de ajuda antes, mas vou me esforçar mais para aprimorar minhas habilidades com a espada. Então, por favor, aceite-me como seu aprendiz, acrescentou Rusty. Mas, então, a avó se recusou a ajudá-lo. Rusty quase chorou, pois não esperava que a avó se recusasse a ajudá-lo. A avó então lhe disse que ser um aventureiro não se resume a trabalhos legais, especialmente no início. Há muitas tarefas também, e ele não tem condições de cuidar de Rusty até que ele se torne um aventureiro. Como ele não quer tomar Rusty como seu aprendiz e ajudá-lo a se tornar um aventureiro, ele muda a seu favor. Ele perguntou à avó se poderia se tornar seu aprendiz quando ele se tornasse um aventureiro em breve. De repente, a avó riu muito alto e disse que achava que não tinha escolha, já que Rusty insistiu. Eu serei seu mestre quando esse momento chegar, mas não posso lhe ensinar muito, ele acrescentou. Rusty ficou chocado e agradeceu à avó. Por outro lado, Leroux estava sorrindo enquanto olhava para a avó e Rusty pensava que a avó era surpreendentemente boa em negociações. Sua mãe, ao mesmo tempo, ficou feliz ao ver que Rusty estava tão feliz, mas, para ela, não tinha certeza se a declaração de Rusty, se eu me tornar um, é uma boa condição. Mas para Leroux, ele tinha certeza de que Rusty ficaria bem, pois seu pai lhe disse que Rusty realmente tinha um bom potencial. Ele estava confiante de que Rusty se tornaria um aprendiz de Gran quando chegasse a hora. Nai e Yuri estavam conversando entre si. Nai disse que se tornar um aprendiz da Gran só deixaria Rusty mais motivado, e Yuri concordou com ela. Ela sabe que é uma coisa boa para Rusty, mas uma parte dela estava preocupada. Enquanto conversavam, Yumi de repente as assustou, perguntando sobre o que estavam falando. As duas gritaram de medo e Yumi pediu desculpas por tê-las assustado de repente. Ela então disse à senhora que só queria participar da conversa das meninas e concluiu que Mai e Yuri estavam tendo problemas amorosos. Yuri e Mai ficaram chocados ao ouvir isso. As duas negaram e Mai disse que só estavam preocupadas com Rusty, pois ele é muito desajeitado. Yumi riu, já que ela não mencionou nenhum nome. Ela então olhou para Rusty e disse que tinha certeza de que Rusty conseguiria realizar seu sonho. Ela então perguntou às senhoras se elas realmente poderiam ficar na aldeia e se despedir de Rusty quando chegasse a hora. As duas senhoras ficaram sem palavras, pois não sabiam o que responder. Felizmente, o dono da taberna bateu palmas e disse que já era tarde, portanto as crianças deveriam ir para casa. As crianças gritaram não, mas não puderam discutir sobre isso. Leroux e sua mãe também se levantaram para sair e, antes de irem embora, Leroux olhou para a avó e para Yumi, pensando que as duas aventureiras eram interessantes. Ele esperava ouvir mais sobre elas. Os dois aventureiros se despediram das crianças, enquanto as três crianças não queriam ir embora, mas já estavam sendo puxadas pelos pais. Enquanto voltava para casa, Leroux estava pensando em quando foi a última vez que essa aldeia estava animada. A solidão após a festa, não importa quantos anos se passem, esse sentimento nunca muda para ele. Nesse momento, sua mãe chamou seu nome de repente. A senhora estava olhando para o céu no meio da noite, e havia algo que queria perguntar a Leroux. Leroux lhe perguntou o que era, mas a senhora decidiu não perguntar. Leroux sorriu levemente, sabendo que sua mãe sabia que um dia, quando crescesse, ele deixaria a aldeia. No dia seguinte, Leroux foi para a floresta. Ele estava segurando uma espada de madeira para praticar uma técnica de espada. Ele a estava cortando no ar e deu um golpe forte. Depois de praticar, ele enxugou o suor e decidiu parar por hoje. Ao mesmo tempo, lembrou-se de seu pai, que era uma elite entre os cavaleiros. E se ele revelasse acidentalmente seus poderes de Lorde Demônio, ele tinha certeza de que seu pai perceberia. Ele estava voltando para casa enquanto planejava melhorar um pouco mais antes de seu próximo treino. Enquanto caminhava, viu pessoas na área, que pareciam estar procurando algo. Quando as pessoas o viram, perguntaram onde ele estava e se estava sozinho. Leroux então respondeu que estava sozinho e perguntou o que estava acontecendo. A senhora parecia muito assustada, dizendo a Leroux que Rusty e os outros estavam desaparecidos. Leroux ficou atônito ao ouvir isso,
por causa de sua reação. A senhora conclui que ele também não vê Rusty. De acordo com ela, não encontrou as crianças desde a manhã de hoje e lembrou-se de que elas não queriam sair da taverna ontem. Então concluiu que as crianças saíram sem pedir permissão. Laru concordou com a declaração da senhora. Ele recordou cuidadosamente a conversa de ontem e lembrou que Yumi mencionou que iria a uma ruína próxima a essa aldeia. Laru nunca esteve lá antes, mas concluiu que deveria estar na direção oposta da aldeia. Ele então foge, informando a senhora que irá em busca de seus amigos. A senhora lembrou de não ir a um lugar perigoso e ele apenas respondeu que faria o melhor que pudesse. Mas sua prioridade máxima é a segurança das crianças. Então ele quis ir o mais longe possível, já que essas crianças foram os primeiros amigos que ele fez como humano. Quando ele volta para a floresta perto da aldeia, encontra imediatamente a casa de Yumi. Ele olhou para a senhora e a senhora também o viu. Chocada, a senhora ordenou que ele se afastasse e começou a lançar seu poder mágico para colocar uma barreira ao redor da aldeia. Ó, espíritos inocentes que residem nesta floresta, emprestem-me seu poder em troca de minha mana. Criem uma parede que dívida. Ela disse. Mas Laru estava pedindo para ela parar. Ele informou a Yumi que Rusty e as outras crianças estão desaparecidas. Yumi ficou chocada ao ouvir isso. Irui então disse que seus amigos provavelmente não estavam na aldeia e também que as pessoas estavam dizendo que eles poderiam ter entrado na ruína. Ele queria pedir a Yumi e alguns adultos para irem até a ruína, mas, de repente, Yumi se encolheu e pediu desculpas, pois não podia mais impedir o elenco. Nesse momento, o Místico Wall e o Arcanum foram ativados e a barreira faria com que eles não saíssem da aldeia até que ela desaparecesse. Laru lhe perguntou por que ela a ativou, e ela disse a Laru que ele deveria entender, pois ela precisava proteger as pessoas dentro da aldeia. Yumi estava prestes a dizer mais, mas havia algo que os incomodava. Era uma máquina mágica e, de acordo com Yumi, essas criaturas saíram da ruína. Várias dessas máquinas estavam voando para a aldeia. E foi por isso que ela correu para essa área apenas para fazer uma barreira. Com tudo o que estava acontecendo, Laru sabia que as coisas estavam ficando ruins. Ele também deduz que os pés das máquinas mágicas são basicamente canhões mágicos. Além disso, ele sabia que essa era uma arma mágica feita por demônios para matar humanos. As máquinas mágicas começaram a atacar a aldeia, mas por causa da barreira de Yumi, o lugar estava seguro, mas as pessoas estavam assustadas, como esperado. Uma coisa que o preocupava era que essas criaturas pudessem voar para os vilarejos ou cidades próximas para atacar pessoas indefesas. De acordo com Yumi, a ruína em si não era tão estranha. Quando estavam prestes a voltar para a aldeia, a parede da ruína desmoronou e Gran ainda deveria estar lutando contra a grande máquina mágica até aquele momento. Por causa da declaração dela, Laru tinha certeza de que as máquinas mágicas estavam presas na ruína. Uma coisa de que ele tinha certeza é que deveria haver um dispositivo que controlasse essas máquinas. Ele então informou a Yumi que precisava ir a um lugar agora mesmo. Yumi ficou chocada e preocupada com ele. Ela se desculpa, pois não tem intenção de cancelar a barreira, aconteça o que acontecer. Além disso, ela disse a Laru que não havia nada que ele pudesse fazer, já que ele era apenas uma criança. Além disso, somente ela, a lançadora, pode determinar se alguém pode passar ou não. Ela ordenou que Laru voltasse para casa, mas Laru era muito cabeça dura. Ele tocou a barreira com as próprias mãos e seu poder apareceu. Ele conseguiu soltar a mão da barreira e, ao ver o que ele fez, Yumi ficou chocada, pois ela nunca permitiu que Laru passasse pela barreira. Laru olhou para ela e disse, sinto muito, mas vou ter que reescrever essa equação mágica. Com isso, essa barreira também é minha. Yumi ficou confusa ao saber que alguém não pode reescrever a magia de outra pessoa. Mesmo assim, Laru passou pela barreira, o que surpreendeu Yumi. Antes de ir para a ruína, Luri informou a Lui que ele estava um pouco preocupado com a potência da barreira dela, então ele a aprimorou um pouco e a fez com a mana de Yumi. Além disso, Yumi não pode sair da barreira. Ele também estabeleceu as mesmas regras sobre quem poderia passar pela barreira, caso Rusty e os outros voltassem, e esperava que Yumi cuidasse de seus amigos. Estou contando com você. Eu vou encontrar Rusty e os outros, ele disse. Depois saiu correndo da aldeia em direção à ruína. Yumi gritou, pedindo que ele parasse, mas ele não lhe deu ouvidos. Depois que ele foi embora, Yumi ficou intrigada, pois não esperava que Laru tivesse talento mágico. Enquanto isso, Laru chegou à ruína. Nesse momento, Gran ainda está na ruína cercada por alguns monstros e está junto com as crianças. Ele informou as crianças que esses monstros estão ativados, mas não vão atacar. No entanto, é possível que esses monstros reajam a alvos em movimento, então ele pediu às crianças que não se movessem até que ele desse o sinal. Como era de se esperar, Rusty, Mai e Yuri estavam morrendo de medo. Gran informou às crianças que ele não faria nada nesse ritmo. De repente,
Laru chegou até eles e chamou o vovô. O vovô ficou chocado ao ver a Laru. Ele perguntou a Laru por que ele veio e o que aconteceu com Yumis. Laru então informou que Yumis estava na aldeia fazendo uma barreira para proteger as pessoas que estavam lá dentro. A avó estava brava com ele por ter vindo. Ordenou que ele se escondesse atrás dele junto com seus amigos. Laru ficou feliz por ver todos bem. Ele olhou para os oponentes de Gran. Ele sabia que esses monstros eram chamados de rupes gigantes, originalmente construídos para trabalhos civis. No entanto, às vezes eles eram usados como combatentes em situações de emergência. Ele também tinha certeza de que somente ele poderia deter esses titãs. Além disso, ele não quer simplesmente recuar e deixar Gran lutar sozinha. O abismo de canhão que estava voando para a aldeia tem uma precisão muito alta em seu ataque, e ele conclui que esses titãs provavelmente têm o mesmo objetivo e iriam atacar dessa distância. Ele caminha em direção aos titãs enquanto a avó lhe diz para parar, mas ele não deu ouvidos, apesar de a avó estar lhe implorando. Seus amigos também estavam preocupados com ele e pediam que parasse com o que estava fazendo, pois os gigantes de Hope são perigosos. Laru olhou levemente para eles e disse-lhes que não se preocupassem, pois ele estava bem. Ele também disse a Gran que estava contando com ele. Ele se aproximou do monstro e os olhos do monstro brilharam no momento em que o viu. Laru permaneceu calmo. Ele parou de andar, esperando que os gigantes de Hope o atacassem, mas não o fez, pois ficou apenas olhando para ele. Ele então proclamou que a área onde ele estava era o limite. Ele deduziu que, enquanto ele e os outros não estiverem perto da ruína, os gigantes de Hope não os atacarão. Gran então disse que o trabalho dessas criaturas pode ser proteger a ruína. Laru concorda com a avó e não consegue pensar em nenhuma razão para que os gigantes de Hope sejam os protetores da ruína. Ele estava olhando para a ruína e tinha certeza de que não se lembrava de ter construído essa ruína, por isso acreditava que ela provavelmente havia sido construída após sua morte. Ele disse à avó que precisava entrar apenas para verificar se havia algo. Como esperado, a avó não permitiu que ele fosse além. Não permitirei que você arrisque sua vida. Além disso, esse incidente é nossa culpa em primeiro lugar. Apenas fique em silêncio e venha aqui. Gran acrescentou que, assim como Yumi, ele acredita que Laru não tem força para lutar, sabendo que ele era apenas uma criança. Então, você está dizendo que deve ficar tudo bem, desde que eu seja forte o suficiente? Perguntou Laru. Ele afirmou com confiança que qualquer um que seja realmente capaz pode entrar na ruína. A avó lhe disse que ele estava certo, e Laru correu imediatamente em direção à ruína enquanto a avó pedia para ele voltar. Ele correu direto para a entrada da ruína e os gigantes de Rupi o detectaram. Os titãs então ergueram a espada, planejando atacar Laru. Mas, então, Laru pulou muito alto com a ajuda da magia que possuía. Ele cerrou o punho e deu um forte soco em um dos titãs. A avó e as outras 3 crianças ficaram atonitas ao ver a força dele. Laru aterrissou no chão e ainda possuía seu poder mágico. Os 2 titãs estavam olhando para ele. Laru olhou de volta para eles com um sorriso no rosto. Um dos titãs planejava atacá-lo, mas ele bloqueou facilmente a arma com as próprias mãos. Ele, então, puxou a arma do titã e a balançou contra os titãs. Ele destruiu completamente os 2 titãs restantes sem qualquer hesitação. Gran ficou chocado. Ele chamou Laru e Laru olhou para ele e perguntou se suas habilidades eram suficientes para realizar uma tarefa. Gran ficou sem palavras. No final, ele permitiu que Laru entrasse na ruína, mas tinha algumas condições. Ele prefere que ele ou Yumi também entrem na ruína com Laru para ter certeza de que ele estará seguro. Segundo ele, a ruína é uma descoberta importante, então será problemático mais tarde se apenas uma criança estiver entrando. Por enquanto, ele mandará as 3 crianças de volta para a aldeia e retornará à ruína o mais rápido possível. Ele esperava que Laru não fosse mais fundo se conseguisse parar o maquinário dentro da ruína. Ele deu a Laru a opção de voltar com ele para a aldeia imediatamente ou esperar até que ele voltasse. Laru então respondeu que não havia problema se ele mandasse as crianças de volta primeiro. Em seguida, disse aos amigos que tomassem cuidado no caminho de volta. Rust então lhe prometeu e disse que entendia que, afinal, eles não conseguiriam acompanhar Laru. Nig, por outro lado, admitiu que eles haviam causado problemas e Yuri pediu desculpas e esperava que Leru também tomasse cuidado. Eles então deixaram a ruína enquanto Leru acenava para eles. Depois que as crianças e a avó desapareceram de sua vista, ele olhou para trás, para a entrada da ruína, e decidiu esperar pela avó lá dentro. Ao chegar, encontrou a máquina usada para controlar as criaturas que vagavam pela aldeia. Ele tentou controlá-la, verificou algumas informações e descobriu que não havia mais máquinas de ataque de alcance. Descobriu que as máquinas fora da ruína se concentravam apenas na defesa. Ele então conclui que essa ruína pode ter sido construída para preservar algo. Também parece haver uma grande sala na parte mais interna da ruína, e Laru planeja dar uma olhada nela nesse instante, mas então ele se lembra de que a avó lhe disse
disse para esperar até que ele voltasse. Ele prometeu e não quer estragar a promessa, afinal, ele estava esperando pela vovó no corredor, apoiado na parede, devido ao barulho do ambiente. Teve medo de se lembrar do tempo que passou em um prédio semelhante naquela época com muitos amigos. Naquela época, em sua vida anterior, todos, inclusive ele, eram muito animados. Ele se sentiu muito triste, mas, felizmente, a avó voltou e o chamou. A avó pediu desculpas a ele por ter chegado tarde e também notou tristeza em seus olhos. Laru sorriu levemente e mentiu que estava bem. Ele então se levantou e argumentou que estava um pouco frio dentro das ruínas, e por isso ele se apoiou na parede por um tempo. A avó concordou, já que eles ainda estavam no subsolo. Dessa vez, Laru perguntou se o maquinário mágico já havia parado. A avó respondeu com alegria que tudo havia sido desligado perfeitamente. Ele sabe que foi por causa de Laru. Então ele perguntou a Laru como ele fez isso. Laru então mentiu que apenas tocou nas coisas aleatoriamente. A avó lembrou a Laru que Yumi estava brava com ele por ter bagunçado a barreira dela. Laru então disse que tudo ficaria bem, pois ele poderia reescrever o feitiço novamente. Você tem ideia de como é difícil reescrever um feitiço? Mesmo uma mágica decente levaria vários minutos. A Yumi é uma mágica de primeira classe, você sabe. Gran declarou. Laru apenas o ouviu, mas ele realmente pensou que reescrever o feitiço seria tão rápido para Yumi, que era a dona da barreira. Ele então se perguntou se a técnica de reescrita não teria sido transmitida nos dias de hoje. Bem, eu levantarei a barreira quando voltarmos para a aldeia. Mais importante ainda, parece que há um cômodo mais adiante. Vamos em frente e veremos. Depois de alguns minutos, eles chegaram ao quarto que Laru mencionou. A porta era alta e tinha cores diferentes impressas nela. Eles ficaram parados por um minuto, imaginando se essa porta era a parte mais interna da ruína. Gran, então, forçou-se a abrir a porta, mas estava tendo dificuldades para fazê-lo, pois parecia que não iria abrir. De acordo com ele, as portas das ruínas deveriam se abrir quando certas condições fossem atendidas. Ele então disse a Laru que poderia ver algumas condições que ele encontrou anteriormente na máquina para abrir a porta, mas, pelo que Laru se lembrava, não havia esse recurso. Além disso, voltar para a máquina seria um incômodo. Ele tocou a porta enquanto dizia que poderia haver outra maneira de abri-la. Quando ele tocou a porta, sentiu uma onda mágica que havia sido lançada, e houve uma confirmação de energia dele. Então, ele ouviu uma voz proclamando que a pessoa do lado de fora da porta, que era Laru, havia se igualado a Laruslia, o rei dos sem demônio. Gostaria de liberar o cadeado? A voz perguntou. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.